Muito boa noite. Como que vocês estão? Estou muito feliz a gente estar aqui fazendo mais uma live nessa quarta-feira. E o tema de hoje é como a terapia pode te ajudar. Não sei se todas que vão entrar aqui já fizeram terapia alguma vez, mas eu tenho certeza que esse tema é muito interessante e me ajudou. E eu vou apresentar para vocês hoje a minha terapeuta, Elisandra. Eu vi que ela já entrou aqui, uma boa noite para ela. Eu entrei uns 2 minutinhos antes para esperar mais mulheres entrar. E nós vamos conversar aqui. Nós vamos conversar aqui hoje sobre esse tema muito eficaz, que agrega muito na nossa vida. Muitas de nós, às vezes, está aí precisando de ajuda e não sabe aonde encontrar. E eu tenho certeza que essa profissional que vai entrar com nós hoje vai conseguir agregar muito valor na nossa vida. Boa noite para a Velires, que entrou também. O Jonatas, boa noite. A Velires não vai poder comparecer na live de hoje, gente, porque ela passou mal, mas a gente vai fazer com a Elisandra, tá bom? Eu já vou convidar a Elisandra aqui para entrar, para se apresentar. Vamos lá. Vai agregar muito nas nossas vidas, eu tenho certeza. Vou tirar aqui a minha notificação do meu telefone. Peraí. Boa noite. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bem. Deixa eu olhar aqui. Que prazer te ter aqui. Já fazia muito tempo, né, que essa live era para acontecer e foi se adiando, mas eu tenho certeza que Deus tem o tempo certo para as coisas acontecer. E hoje deu certo, então. E Elisandra, eu queria te pedir, na verdade, antes disso, vamos pedir aqui para quem está na live compartilhar agora essa live com mais 3 pessoas, mais 3 amigas. Está entrando aqui. Vamos dar boa noite aqui para as meninas maravilhosas que estão entrando. Sim, ali está minha tia, a Sueli também, lá de Dois Irmãos das Missões. Também está. Sim. Vamos compartilhar, gente. Você conhece aí alguma mulher que está precisando escutar sobre esse tema de terapia? Alguém está precisando de ajuda na tua família? Vamos compartilhar com mais 3 amigas, pelo menos, para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa noite. Elisandra, eu vou te pedir que tu se apresente, né? Essa live vai ficar salva no meu Instagram depois. Muitas amigas minhas já me avisaram que depois vão assistir, que tiveram algum compromisso no dia de hoje. E eu sempre deixo as lives salvas para que outras pessoas possam assistir depois. Então, eu quero me apresentar primeiro, né? Eu vou dizer que eu sou a Gisele. Eu tô fazendo essas lives para poder trocar ideias com mulheres todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite, e poder agregar na vida uma da outra, com as suas histórias, seus aprendizados. E a Elisandra, eu conheci ela numa fase muito depressiva da minha vida, né? E eu comecei a fazer terapia e imediatamente, como um passe de mágica, foi inacreditável, eu consegui transformar o meu interior. Ela me ensinou técnicas de respiração, ela conseguiu salvar o meu emocional. E eu acredito que mais pessoas possam estar passando por isso. Então, eu queria que tu se apresentasse, Elisandra, que tu contasse quem tu é, conta um pouco da tua história e como tu decidiu vir para esse ramo da terapia. Então, pessoal, meu boa noite, né? E muitos que vão ainda assistir de dia, né? Bom dia, boa tarde. Então, eu sou a Elisandra, eu sou terapeuta, eu cuido da parte emocional, né? Também faço a reflexologia podal e também faço o cone hindu, que é o cone chinês, né? Mais popular, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de conversar com as pessoas, escutar, dar conselhos, né? E então, o tempo foi passando e eu queria muito ser enfermeira. Até entrei para ver, para fazer o curso, mas não
fiz curso de auxiliar de laboratório, mas também não atuei. Uhum. E foi quando eu me encontrei numa situação como mãe imponente, que a minha filha entrou em depressão e ela tomava vários remédios e eu fiquei sem saber o que fazer. Foi quando eu pedi para Deus. Uhum. Eu queria poder ajudar minha filha e também poder ajudar muitas pessoas, poder fazer um pouquinho da diferença na vida das pessoas. Sim. E graças a Deus eu encontrei um método maravilhoso, que é muito simples e que abrange uma proporção muito grande na vida da gente, né? Como mudou a minha vida em muitas coisas, né? Também assim, com o pouco que eu sei, que eu aprendi, ao longo desses anos, tu vai colhendo experiências, né? Então, hoje, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, da onde que eu vim, né? Do interior, dos interior, né? Mas quando a gente tem um sonho e a gente tem uma chamada, a gente tem uma essência, as coisas vão acontecendo na vida da gente. E quando a gente se permite e a gente deixa essa permissão a fazer reparos, né, na vida, no acontecimento do dia a dia, né? E isso quando a gente se permite a se conhecer melhor, a saber lidar com as diferenças, a saber olhar para aquela dificuldade, vamos dizer assim, por exemplo, com um olhar diferente. O que essa dificuldade pode me trazer para a minha vida de bom? O que eu posso transformar ela em coisas boas? E assim a gente vai adquirindo experiência e a vida da gente vai mudando. E tu vai tendo uma tranquilidade, uma leveza, né? Sim. E tu vai vendo, poxa vida, parece que eu perdi tanto tempo com uma coisinha que era tão simples de resolver. Mas quando a gente não se... também, Elisandra? Tu fez alguma terapia? Tu foi cliente antes de ser terapeuta? Você? Que nem assim, quando eu fiz o curso, né? Quando eu acabei o curso, então eu fiz toda a terapia. Porque já no curso mesmo, a gente daí, né, tem assim, a gente pega um anjo pra gente, né? E esse anjo, ele faz todo o reprocessamento com a gente. Porque, em primeiro lugar, para mim poder atender uma pessoa, eu tenho que estar bem, né? Sim, então, assim, houve todo esse processo. E que nem assim, ó, muitas coisas, às vezes, como o nosso subconsciente é como se fosse uma caixinha de iceberg, né? A caixa preta do avião, vamos dizer assim. Ela vai largando os poucos. Até hoje ainda, tipo assim, muitas vezes eu me reprocesso, sabe? Tem coisa lá atrás, poxa vida, que eu não imaginava que, que era um trauma. E hoje eu entendo. Então, assim, sabe, várias coisas, que nem assim, ó. Por exemplo, eu tinha muita, que nem você mesmo é testemunha disso, de fazer live, de conversar, de fazer vídeo, gravar. E eu não sabia por quê. O que acontecia. Então, foi lá na minha infância que aconteceu um fato. A gente sempre conversou, né? Vai para as lives, aparece no Instagram. Quando eu te peguei ali, eu fui tua cliente bem no início da tua jornada, quando tu começou. Exato. Só que foi tão transformador para mim. É como se eu tivesse sido uma cobaia, vamos dizer assim. Todo mundo tem os seus primeiros clientes. E eu falei, não, isso daqui precisa ir para mais pessoas, porque é muito incrível o quão rápido conseguiu dar um start na minha mente, sabe? E eu quase desisti de empreender. E a gente sentou um dia aqui no meu apartamento, tu me ensinou uma técnica de respiração e conseguiu me trazer de volta para quem eu era. Eu acho que a terapia, ela traz muito esse lado, né, do autoconhecimento, da sua identidade, do quem eu sou. A gente precisa se conhecer. E às vezes a gente esquece que precisa lembrar de quem a gente era lá atrás, quando criança também, como tu falou.
porque a maneira como a gente foi criado, algumas situações, elas implicam hoje no nosso eu adulto, né? E olhar para trás requer uma ajuda terapêutica, eu acredito, né, Elisandra? Então, que legal Exatamente, saber que tu também passou por essa transformação, né? Isso agregou na tua vida, primeiro em ti, depois através de ti. exatamente. Primeiro eu, né? Eu fui, como eu disse, e em sequência, né, foi a minha filha. Uhum, Que graças a Deus hoje ela não toma nenhum tipo de remédio, né? uhum. E então, para mim, assim, é uma imensa satisfação, uma alegria de eu poder, né, resgatar ela e trazer ela, mostrar que ela pode ser, tanto eu, quanto você, quanto qualquer mulher, o homem que está nos assistindo, pode ser, nós podemos ser quem nós quiser ser, Sim, basta nós querer. é E verdade. não ficar olhando só para aquele lado lá atrás, no passado, mas olhar para frente e olhar que tem e existe possibilidades de a gente olhar a vida, olhar as diversidades, né? É verdade. Então, isso é fantástico. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elisandra. O que que tu fazia antes de ser uma terapeuta? O que que tu fazia na tua vida antes? E hoje tu Olha, atua só nisso? Hoje o teu trabalho é só como terapeuta? Me explica um pouco. olha, eu faz 22 anos que eu moro aqui em Teutônia, né? Então, eu, quando vim embora, a gente trabalhei em firma de calçado vários anos. Uhum. Depois eu trabalhei de empregada doméstica, né? E assim foi né, a minha jornada. Mas eu sempre tive vontade de aprender. Sempre fui uma pessoa muito curiosa Uhum. de aprender. Que nem assim, ó, se eu escuto uma pessoa falando alguma coisa que me interessa, eu daquela palavra eu formo 10 palavras. Uhum. E eu aprendi, as minhas irmãs fizeram vários cursos e elas sempre me passavam, né? E eu peguei aquilo para mim, sabe? Uhum. Muitas coisas ia garimpando, né? E Sim, hoje, graças a Deus, né, o meu trabalho é só como terapeuta, olha né? só. E Legal. graças a Venceu aí, Deus, então, tu consegue levar hoje só como terapeuta mesmo. hoje eu tô só como terapeuta, Para tu graças a ver Deus. como as pessoas estão precisando e estão se antenando e se ligando, porque eu acredito que bem rápido tu conseguiu viver hoje só do teu negócio, né? Foi assim, ó, mais rápido do que eu imaginava, né? Porque as coisas vai acontecendo muito rápido, porque eu até assim um tempo eu fiquei meia assim, sabe? Sim. Mas quando a gente tem eu acho assim, uma chamada, uma, sabe, as coisas vão se encaixando, Sim. sabe? E graças a Deus hoje eu tenho aqui o meu espaço, né? Como eu disse, humilde, né? Mas foi feito com muito amor, com muito carinho, Sim, né? Então é um passo de cada vez, é né? verdade. Porque é aquela coisa assim, ó, você tem que plantar para te Exato. colher, né? Então assim, a gente primeiro tem que ter as raízes, plantar, cuidar para ela poder crescer. É verdade. E é assim que a gente vai seguindo, é degrau por degrau. É verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da gente aprofundar nas técnicas que tu usa no teu consultório. Tu acredita, Elisandra, que existe preconceito naquela fala assim, ah, eu vou fazer terapia, eu vou procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Tu acredita que ainda existe esse preconceito? Não digo dos outros, mas o dos próprios clientes em relação a buscar ajuda, do que os outros vão pensar, medo da opinião dos outros nesse procurar uma terapeuta? É que nem assim, ó, hoje em dia, assim, há muito, se tu perguntar o que é uma terapeuta, muitos não sabem. Muitos dizem, é pessoa demente, é louco, é mais ou menos assim, Aham. sabe? Mas hoje em dia, assim, as pessoas, o que acontece? Todo mundo quer, tipo, meio que se livrar dos medicamentos, né? Uhum. Porque o que acontece? Você deve, né, tomando aqueles remédios para curar suas sintomas. Mas e a Uhum. causa? O que causou isso?
É né? verdade. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão começando a entender e a procurar essa ajuda, né? Uhum. Mas ainda é bem assim, como é que eu podia dizer? É na última, né? Quando chega assim, poxa, agora chega, Agora deu para mim, chega. eu vou procurar ajuda. E daí a pessoa vem procurar E ajuda, vem por né? Então, conta própria ou algum parente às vezes leva assim quase que à força assim porque não tem mais jeito. O que que tu percebe não, assim? geralmente, assim, que nem os meus clientes, mais é mulher, né? Eu atendo homem também, mas a maioria é mulheres, Uhum. vem por indicação, Por indicação mesmo. sabe? Indicação, eu fiz assim tal, foi muito bom. Então, assim, 80% é indicação que eu Indicação. tenho hoje, Tá. sabe? Uhum. Que vai E eles, passando, né? sim, sim. E Elisandra, me diz assim, agora aprofunda um pouco pra gente quais são. Chegou a cliente lá no teu consultório, tá? Quais são os primeiros passos com essa pessoa que não entende nada sobre esse assunto? Tu faz uma abordagem para saber a vida dela, tu já aprofunda um tema. Como que tu consegue? Porque é meio sem explicação assim mesmo, né? Tem que ser um dom, um propósito, um chamado, porque tu senta diante de uma pessoa ali que tu nem sempre é tua amiga, que tu nunca viu na vida e como que tu consegue, quais técnicas que tu usa ali, né, para conseguir mexer dentro da pessoa e buscar lá no fundo aquilo que tá trancado, que tá debaixo de um tapete escondido e precisa vir para fora, precisa vir para luz. Como que tu consegue fazer isso? Que nem em primeiro lugar, né, a pessoa vem, né, a gente marca uma, uma sessão, né, eu faço uma anamnese, né, Uhum. e que nem assim, como eu fiz o curso da leitura facial e corporal, então quando a pessoa já chega, eu já sei como é a Identifica, pessoa, tá? consegue Já fazer identifico, a não, leitura ali então, comportamental. isso. Então, ali eu já tenho a base, né? Uhum. E daí eu faço perguntas, né? Geralmente, ah, eu pergunto como é que foi a infância, como é que foi a gravidez da mãe, lá de trás. Por quê? Porque os traumas maiores são desde a gravidez, né? Uhum. Até mais ou menos 8, 10 anos, no máximo 12 anos, mas essa faixa etária. Por quê? Porque nesse período, né, que vem os traumas maiores. E daí Por o que quê? que acontece? Somatiza na vida adulta. Oi, Cadinho. Uhum. Tá, e por que E que daí, acontece, assim, esses traumas, assim... Sabe por que eu quero te perguntar? E é muito engraçado, assim, a gente adulto não lembra das coisas, mas quando a gente começa não, a fazer terapia, que tu começa a conversar, vem cenas na nossa cabeça que tu fica assim, da onde que isso aconteceu que eu não me lembrava? É inexplicável, é inexplicável. E aí a gente começa a te contar essas cenas, começa a doer na gente, tu vai lidando, conversando, e aí tu pede pra gente contar de novo, várias vezes, até que a cena ela desaparece. Começa a ficar uma coisa branca na tua mente, tu não lembra mais. Isso é muito surreal. é. E o que que acontece, assim, quando a pessoa, às vezes tu não consegue, é que nem eu falei, aquela caixinha, né? Uhum. Mas o nosso corpo, ele somatiza, tá? Tá, tu não Entende? lembrou de nada, tudo bem, ok, não tem problema nenhum, tá? Uhum. Mas o corpo conta. Que Às vezes loucura. te dá puxa um lado do rosto, te dá corre uma lágrima do olho, te Uhum. dá um puxão numa perna, né? E daí por ali você identifica o trauma. E daí começa a vir. E daí a gente começa a trabalhar sobre aquele assunto, sabe? Então, E assim, quantas sessões é, é, leva, Elisandra? A pessoa começou ali, depende de um cliente para o outro, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem um trauma, alguma coisa assim. Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa precisa de sessão? Como que funciona isso com uma terapeuta? Como que tu consegue liberar o teu cliente para uma alta? Sabe quais são os primeiros sinais que tu identifica que a pessoa está tendo de fato uma melhora na vida dela para tu liberar e dizer não.
tu tá liberado da terapia, tu não precisa mais vir aqui. Como que funciona essa parte? É assim, que nem assim, para mim poder liberar, né, eu tenho que fazer todo o protocolo, Uhum. né? Porque é que nem são 5 métodos que eu uso. É o cronológico, né, o somático, o temático e o futuro e a potencialização, Pode né? Então, aprofundar quando para nós esses 5 temas aí, tá? Pode tá, aprofundar que eu estou muito interessada em saber. o que é o cronológico? O cronológico é desde o dia que você nasceu até a tua idade atual, Uhum. tá? Então, só que isso, cada pessoa é cada pessoa, né? Tá. Então, varia. Umas pessoas é mais rápido, outras demoram mais, né? Depende de pessoa para pessoa. O Sim. somático, o que é o somático? É tudo aquilo que somatiza no teu corpo. Porque, vamos dizer, quando tu tem uma crise de ansiedade, o que acontece? Somatiza no teu corpo, Sim. né? Te dá aquela tensão, aquela dor no peito, aquela dor na nuca, aquela vontade de correr, de chorar, né? É Falta teu de ar. corpo somatizando, né? Sim. E o temático é tudo o que você tem medo, que você tem trauma. A gente trabalha de um por um tema. Uhum. Ah, eu tenho medo do futuro. Ah, eu tenho medo de subir numa árvore. Essas coisas. Sim. Tenho medo de agulha, né? Então a gente trabalha todos esses temas. Uhum. E depois é o futuro. E por último é a potencialização, né? E a terapia em si, tipo assim, ela é uma terapia assim que ela, eu não vou te dizer palavras, vamos dizer, de autoajuda, é uma terapia assim que ela vai direto na raiz do problema. Sim. Como, né, tipo, aqui é uma árvore, Uhum. né? E é os galhos, aqui é a árvore, eu vou aqui. E automaticamente os galhos dela vão ser curados, né? Tá. Vão ter aquela melhora, porque eu fui aqui na raiz do problema. Porque não adianta eu dizer para ti, ah, você tem que ter um autoestima, ah, você tem que. Se aquela dor tá ali te corroendo, te comendo, Sim. porque o momento que tu tira, tu cura aquela ferida ali, tu limpa ela, é dolorido, É verdade. é, né? Sim. Mas é É transformador. transformador, com certeza. E assim, ó, ao decorrer já, que nem assim, ó, da primeira sessão, a pessoa já sai com, vamos dizer assim, um olhar diferente, olhando a situação com um olhar diferente. E cada vez a pessoa vai entendendo melhor. Entendi. Eu sempre falo assim, que essa terapia é como se fosse um quebra-cabeça. Que Uhum. você montou aquele quebra-cabeça e está Tá faltando peças. faltando E bastante. você procura, procura, e tu não encontra. E Sim. essa terapia, ela é assim, tu encaixa, tu encontra. E quando você se encontra, tu tá na tranquilidade, na leveza, né? Então você começa, eu sempre digo assim, é como se fosse abrindo janelas, Sim. né? Que você começa a entender e você começa a ter, poxa, isso eu posso fazer assim. Se eu fiz assim, mas agora eu posso mudar, Entendi. posso fazer diferente. Então, as coisas vão acontecendo automático. E tudo uma Automaticamente. coisa natural, né? Não tem nada de, como diz, de outros tipos de terapias, né? Que, que lida com espírito. Não, é tudo uma coisa natural. Natural Uma coisa, mesmo. como eu disse, né? Natural. Você mesmo sabe, né? Uma coisa super Sim. natural. Que, como eu disse, que Deus deixou para nós, né? Sim, verdade. Então, E tu isso, acredita, isso né, é Lisandra? Tem muitas pessoas hoje. Hoje eu postei muito isso sobre nos meus stories, né? No Instagram. Existem muitas pessoas que estão hoje com algumas áreas da vida realmente trancada. Tu tem sucesso até às vezes em determinadas áreas, mas quantas mães, empresárias, esposas estão com alguma área da vida com certeza bloqueada por causa de alguma raiz do passado, né? Então, assim, às vezes tem mulheres que não conseguem um relacionamento, né? Eu acredito que pode ter mulheres solteiras aqui também. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
quais são os malefícios de não procurar hoje ajuda, né? Às vezes tu tá ali, tu não consegue ir bem no casamento, não consegue ir bem como mãe, porque tem alguma coisa lá atrás que aconteceu na vida e que tá te impedindo de ir pra frente, de progredir hoje nessas áreas, né? Tu acredita nisso? Que tem pessoas que podem ter sucesso numa área, mas muito fracasso em outra, por exatamente não perceber, às vezes até, que tá parado no tempo ali naquele bloqueio. Tem mulheres, às vezes, né, homens que não conseguem amadurecer dentro do casamento também, né? Que estão ali tentando, remando sempre naquele mar de brigas, nenhum casamento é perfeito, mas não conseguem viver um momento de paz, de alegria, de confiar um no outro. Às vezes parou lá num trauma de uma traição do passado. Como que tu diz, assim, hoje aqui, que a terapia pode ajudar casais no casamento? Quais os benefícios que isso traz? Que nem assim, ó. Geralmente, quando acontece, tipo, vários fatores. Em primeiro, vamos falar sobre a parte financeira, né? O Tá. que pode acontecer? Quando, às vezes, tu é criança, alguém pode até falar alguma coisa, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém na vida, sabe? Essas palavras, elas ficam lá guardadas. E daí isso somatiza na vida adulta, que a pessoa não sabe, nossa, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa isso, mas não, a coisa não anda, a coisa não funciona para mim. Patinando, né? Exatamente, patinando. É coisa lá atrás, sabe? Então, assim, isso é muito, muito interessante. E as coisas assim, em relação, assim, vamos dizer, também tem a ver, a parte financeira, com os nossos pais, De que tá? modo? A gente, que nem assim, ó, a gente, assim, tipo, honrar nosso pai, porque ele veio primeiro. Uhum. Honrar a nossa mãe. Tipo, a gente aceitar como eles são. Uhum. Isso muda e muito a vida da parte financeira. Quando você começa a olhar, vamos dizer, se você tem qualquer uma treta com o pai ou com a mãe, te trava a tua vida. Nós Então, temos que parar com isso, né, Elisandra, de culpar os nossos pais, de achar culpado. No momento que a exatamente. gente consegue entender que o problema é a gente sabe que os pais não são perfeitos, são pais possíveis. Podem ter nos magoado, cometer algum erro ali atrás e tudo mais. Mas eu acredito muito que foi o que tu me ajudou a enxergar que a gente tem que parar de culpar as pessoas. Se eu sou muito dependente emocional do meu pai ou da minha mãe ainda, é porque, ou estou esperando algo que eu não recebi lá atrás, que deveriam ter dado sim, mas não deram, a culpa é minha de ainda estar esperando isso, porque hoje eu sou adulta, né? Hoje eu não preciso mais ficar esperando aquilo deles que não vai ter mais. Eu posso hoje melhorar e fazer algo diferente para os meus filhos. Eu acredito que a gente pode sim dar aquilo que a gente não recebeu. E muitas vezes nossos pais não receberam também, Exato. né? É E quando a esse gente não ponto. entende isso, a gente fica ali apegada, e a vida não vai para frente de fato. É isso. Por quê? Porque muitas vezes nós adultos, às vezes nós temos atitude de criança. Daí, às vezes, não é a pessoa adulta, é a pessoa a criança que está tomando o lugar da adulta, né? E que nem assim, ó, os nossos pais foram criados de uma forma, né? A gente já foi criado de outra, a gente cria os filhos da gente de outro, nossos filhos vão criar de outro, né? Então, assim, é a gente respeitar e entender que eles fizeram o melhor para nós. Se eles erraram, né? Mas no momento que aconteceu, eles fizeram o melhor, achando o melhor. Hoje, se a gente, muitas vezes nós erremos, nós somos, Claro, né? sim, com Estamos certeza. humanos. Que nem assim, eu tinha muita situação que eu me culpava. Eu carregava a culpa. E o momento que eu entendi, poxa, eu fiz porque naquele momento eu fiz porque eu achei que era certo, tá tudo bem. E quando eu tirei essa culpa, porque a culpa ela pesa, ela dá dor nas costas, ela dá dor nos ombros, ela somatiza na nossa vida. É uma A culpa é bagagem, é um. uma mochila tão pesada que a gente não precisa carregar. Porque é aí que afeta o Exato. tratamento. Às vezes, né,
a gente sai da casa dos pais para se casar e leva essa bagagem toda pro casamento. E às vezes tu tá ali repetindo coisas dentro de casa que tu não gostava e criticava nos teus pais, mas tu tá ali reproduzindo com o teu marido. Exatamente. Por aqui É isso, é essa forma que você tem que começar a analisar, porque muitas vezes o que que acontece? Vai saber como é que era a vida lá da tua mãe, lá do teu pai lá atrás. E depois vem vindo. E daí tu olha para tua, poxa, eu tô vivendo, a minha mãe viveu a vida dela. E eu agora estou vivendo a vida da minha mãe. Né? Então a gente tem que parar aqui, poxa, o que que eu posso melhorar? Ela tem a vida dela, eu não posso me meter na vida dela, é a escolha dela, mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente, né? Então aí que tá você mudar, não ficar, porque eu culpo minha mãe por isso, aí eu culpo meu pai por isso, não. É você olhar para... né? E viver em paz, porque os pais não são eternos. Eu sempre falo, assim, se a gente conseguir olhar com a visão de longo prazo, nós com certeza levaríamos a vida mais leve. Porque se a minha mãe e meu pai não estiver aqui amanhã, se meu marido não estiver aqui amanhã, como que vai ser? Será que eu vou saber lidar como eu lido hoje? Eu tenho certeza que a gente vai se arrepender muito, né? De muitas coisas. Então, acho que dá tempo, né? E até sobre isso, dá tempo. Fala aqui para nós, dá tempo? Dá tempo de fazer uma terapia com qualquer idade, de se reconhecer, de encontrar sua identidade? Ou existe uma idade que tu indica assim que deveria ser começar uma terapia? Não importa, desde criança, adolescente, qual seria uma idade ideal ou não existe? Não existe. Todo dia é dia de recomeço, não tem idade, sabe? Que sempre há tempo de mudar, né? Então nunca é tarde demais pra gente. Que nem assim, ó, muitas vezes a gente deixa de falar, né? Dar um abraço no nosso pai, na nossa mãe, dizer quanto amamos eles, né? E como a vida da gente muda de a gente fazer isso. A gente olhar para os nossos pais com um olhar diferente. Sabe? E eu acredito também, tem uns pastores que falaram isso uma vez, honra não é estar junto. Muitas das vezes não é saudável o relacionamento, tudo bem se afastar, porque a Bíblia já diz para sair da parentela, sair do pai e da mãe, se desligar, cortar o cordão. E a gente sabe, Elisandra, também que existem pais e mães narcisistas, assim como existem filhos, existem pessoas narcisistas, existem pessoas que não são boas. E também trazer essa coisa que tu honrar, é estar junto, é estar ali, é não se desligar, às vezes pode se tornar um peso para quem não tem um pai e uma mãe muito legal assim. Sim, porque exato. tem pessoas tóxicas no mundo. Então, eu acredito que o honrar, o ir em frente, é conseguir não guardar rancor, guardar mágoa, mas não necessariamente tu vai conviver. Porque às vezes é disso que tu precisa. Se desligar no ponto, cara, eu não vou conviver por um tempo porque eu preciso ser adulta, eu preciso evoluir, eu preciso me desligar, né? E aí fazer uma terapia enquanto isso, sabe? Mas nem sempre essa junção vai ser eterna também, né? Exato. Exatamente. Que assim, não é honrar o teu pai e tua mãe, não é tu tá todo dia, né? Mas é assim, de modo, tipo, espiritual, né? Tu honro minha mãe, porque quando você faz isso, a tua vida anda, a tua vida funciona, não é tu tá todo dia, por quê? Porque às vezes tem muitas mães que também, às vezes, puxam para um outro lado. E é você saber lidar com essa diferença. Porque, às vezes, a gente sempre quer mudar as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Mas não, é a gente que muda com as nossas atitudes. Porque quando a gente muda as nossas atitudes, automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor, elas, de certa forma, elas mudam. Por quê? Porque isso transmite. Quando a pessoa olha em você, poxa, né, como fulano mudou, tu começa, sabe, a dar resultado, né? Dar resultado, entender. Não, que nem assim, ó, você não é obrigada a aceitar, sabe?
tem coisas que a gente não pode aceitar, mas a gente tem que respeitar. E Isso é outra evoluir, né? situação. A gente tem que evoluir, tem que seguir em frente, porque senão a gente nunca vai empreender, a gente nunca vai ser o melhor funcionário da empresa X, a gente nunca vai ser uma boa esposa, e a gente vai estar sempre culpando os outros, sendo que a culpa é nossa. E é tão interessante a gente falando sobre pai e mãe, porque eu acho tão bonito que tu, como mãe, conseguiu transformar a vida da tua filha. Isso é muito incrível. Eu queria saber como foi para ti essa experiência de fazer terapia na tua própria filha. Como que tu identificou algo nela, que ela precisava dessa ajuda, ou ela te pediu essa ajuda? Como que foi, assim, esse período de transformar a vida da Velires? Ela vai participar de uma outra live comigo ainda para contar melhor a história dela, que é de sucesso. Eu Sim. tô muito orgulhosa de quem ela é hoje, né? Eu conheço, é uma amiga minha, né? Uma pessoa de uma luz incrível. Mas como foi para ti, assim, gerar essa transformação na tua própria filha? Isso é muito emocionante. Olha, que nem assim, ó, eu sempre digo assim que eu tenho orgulho da mulher e da profissional que eu sou, e da mãe que eu sou. Uhum. Porque eu consegui, sabe, separar. Então, quando eu estava diante dela para fazer a terapia, ali eu não era a mãe dela mais, Uhum. mas sim a terapeuta dela. Sim. E eu podia ouvir ela falar da mãe dela, Que sabe? legal, olha que Então, loucura. assim, foi muito, sabe, assim, foi muito. E eu, assim, eu disse, eu fui tão profissional que eu, tipo, em momento algum eu levei pro coração, sabe? Eu subdividi. Então, acho por isso que eu tive, ela teve esse progresso, porque eu subdividi isso, Uhum. sabe? Então, assim, ó, foi fantástico, sabe? Era tudo que eu queria tanto ajudar ela. E eu sempre dizia para ela, quando ela estava, eu disse, um dia você vai ser quem você quiser ser. E como a terapia ajudou tanto ela, porque você mesma sabe, ela trabalhava com a beleza, né? Sim, E era o sonho dela. O sonho dela era esse. Só sim. que quando ela fez a terapia, ela descobriu que não era o sonho dela esse, né? Que era outro. Então ela se encontrou. E hoje, graças a Deus, ela está super bem. Uma pena que ela está muito atacada da garganta, não pôde estar aqui, né? Mas na próxima ela vai contar a história dela e é Sim. fantástico. Hoje eu tenho, como eu disse, muito orgulho dos meus filhos, Que tanto do bênção. meu filho Levi como da Velires, né, de superação e, e eu como mãe pude, como eu disse, ajudar ela, estar do lado dela, né, para ela conseguir olhar a vida de forma diferente, né, Sim, e ela tocar a vida dela e que nem eu sempre digo, ser quem ela quiser ser e a aham, gente aceitar, porque quando a gente mãe, a gente aceita, às vezes a gente quer modelar o filho, né? sim, E só que às vezes não é do jeito que nós queremos modelar. E sim. quando a gente, mãe, aceita os filhos como eles são, como Deus mandou eles para nós, é fantástico. A vida da gente muda e a vida deles também muda. Então, assim, hoje, sabe, eu só tenho, como diz, orgulho dos meus filhos. Que Graças a legal. Deus. E às vezes a gente, como mãe, tem que cuidar para não projetar, né, os nossos sonhos, aquilo que a gente não conseguiu conquistar na vida futura do filho. Muito isso acontece, né? Então a gente tem que deixar eles seguir o fluxo da vida e descobrir qual é o propósito que eles foram chamados. Porque cada pessoa vai exercer e foi chamada para alguma coisa diferente, né? É igual eu faço com o Levi aqui. Eu tento sempre impulsionar o Levi naquilo que eu vejo que ele foi chamado. Não é necessariamente que eu faço, sou boa numa coisa que a Sara vai ser, que a Sara vai querer fazer. A gente vai mostrar a possibilidade do mundo que a gente trabalha também, né? Mas a gente Isso, sabe que a gente tem que deixar eles se redescobrir ao longo da caminhada, né? Vão errar, vão tropeçar, mas eles vão estar ali levantando, caindo, levantando. E a gente tem que estar aqui para impulsionar os nossos filhos, não para aprisionar eles, né? E eu acho que foi isso exato. que tu conseguiu
de uma forma transformadora com o teu trabalho e fazer na vida da Verides, porque ela tá incrível. A energia dela tá totalmente diferente. Tu vê o resultado só de olhar para ela. Isso é muito, muito legal mesmo. E agora, Exato. Elisandra, eu quero que tu fale um pouco pra gente sobre a crise de ansiedade, né? O que é a crise de ansiedade e como tu consegue, com as técnicas de respiração, ajudar nesse tema. É, a crise da ansiedade, ela é tão agressiva, né? Que às vezes tu acha que você está infartando, né? E acha que você, às vezes, tem, né, várias pessoas assim que têm crise de ansiedade que ela vai parar no hospital, né? Chega Sim. lá, tu tem que tomar medicamento, faz um exame do coração porque acha que está infartando, né? E não é, é a crise de ansiedade. Eu já E passei quando por isso. Eu sei, é horrível. Eu parei no oxigênio por causa de crise de ansiedade. Parecia que eu ia morrer, Elisandra. Uhum. Incrível. Eu também, há uns anos atrás, eu também tive. Também tive essa experiência, né? E não é nada agradável, né? Parece que vai E morrer. Parece que chegou a tua hora. Tu começa a parece. falar com Deus de uma maneira diferente. Vai preparando um lugarzinho no céu, porque parece que tu Tô vai indo. morrer. É, exatamente, É, né? Mas como assim, ó, como que nem eu sempre digo assim, ó, Deus, ele deixou tanta coisa boa para nós. E quando a gente começa a olhar nossa vida diferente, olhar para dentro a gente descobre que a gente tem um poder imenso, né? Um poder maravilhoso de poder se controlar e que nem assim educar os nossos pensamentos, né? Então, a ansiedade você vai, como eu disse, quebrando os ciclos. Não é do dia para a noite que a ansiedade vai sumir, mas né? ela tem como Mas desaparecer por conta, ou tu acredita que isso é um mal que a pessoa sempre vai ter ali e não, sempre vai ter que ela conseguir ela tem lidar com como isso? desaparecer, sim, com certeza. É que nem assim, ó, isso é conforme vai passando, né, o tempo e você vai fazendo a terapia, a intensidade dela vai diminuindo, né? Tá. Diminuindo e, e ela desaparece, Mas qual né? E é ela a que nem técnica que tu passa para tua cliente, assim, aqui? Eu aprendi contigo uma, né? Porque assim, eu quero que tu fale aqui sobre a técnica da respiração que tu me ensinou. Eu até ia te pedir para tu fazer ao vivo aqui para quem tá em casa fazer junto com a gente. Vamos fazer? Tu ensina a sim, gente aqui. vamos, Então, sim, podemos ensina fazer. aqui. Quem tá em casa agora, se prepara, senta mais confortável, relaxa e vamos aprender com a Elisandra essa técnica, porque eu tenho certeza que vai nos ajudar. Faz aí. Sim, com certeza. Então, pessoal, vamos lá, então, fazer essa experiência, né? Então, assim, ó, eu vou usar, tipo, não vou usar nada técnico, tá? Vou usar, tipo, bem o natural, né, para todo mundo entender e para ser melhor explicado, né? Que nem assim, ó, você vai virar a palma da mão para cima, Tá. tá? Tu vai fechar teu olho e tu vai, como se você estivesse engolindo. Engole o ar, que ele desceu no diafragma. E daí você vai depois soltar lentamente. A gente vai fazer umas 15 respirações. Tá. 15 vezes. Tá. Por quê? Que quando você está naquela crise de ansiedade, que o teu coração tá, parece que vai sair pela boca, aquela dor na nuca, aquela vontade de sumir, aquela vontade de correr, aquela vontade de fazer alguma coisa. Porque quando você vira a palma da tua mão e tu faz essa respiração, o oxigênio ele vai subir para Tá. esse cérebro aqui atrás, Tá. que se chama reptiliano, né? Que é Sim. o que a gente usa, Tá. né? Que é o marvado, né? E por que daí você vai se acalmar? A adrenalina vai baixar. Tá. E você vai se sentir, o cérebro vai entender que você vai estar em segurança. Entendi. E essa ansiedade cada vez vai se acalmar e você vai voltar ao normal.
Tá. Eu tenho uma experiência, né? Não vou falar o nome. Teve uma certa vez que eu estava perto de uma pessoa e a pessoa contou que ela tinha crise de ansiedade, ela ia para o médico e tal. E daí eu expliquei para ela, eu falei. Daí um dia ela disse: Olha, Elisandra, eu tô tendo uma crise. Daí eu disse: Então você sabe o que tem que fazer. E ela fez. Daí dali a pouco ela olhou para mim e disse assim: Nossa, eu nem acredito que passou. Uhum. Ela disse: Obrigado, porque se fosse em outra situação eu já estava lá no hospital. Tá. Olha que loucura, né? Então, assim, Então, é tu uma vê coisa como é natural. bom ter controle das nossas próprias emoções, ter controle do nosso corpo. A gente tem controle na nossa Tem, mão, às vezes, a gente não sabe usar. exato. E que nem assim, é bom dizer, se você tem crise de ansiedade, vamos por exemplo, uma 2 vezes por semana, né? Então, assim, ó, todo dia você pode fazer, tirar uns 5 minutinhos, 2, 3 vezes no dia e fazer a respiração, mesmo que você não tenha crise de ansiedade. Sério, mesmo que não tenha crise, então, você Mesmo pode que fazer não exercício e tenha, praticar. você pode fazer quantas vezes você quiser, porque quanto mais você fazer, mais ele vai entender que tu tá tranquilo, tá tudo bem, Que e você loucura. vai se acalmar, vai. E sobre os pensamentos, Elisandra, essa técnica eu acredito que todo mundo pegou aí, eu tenho certeza que a gente vai praticar, independente de ter uma crise ou não, é benéfica, É, certo? Mas benéfica. e os nossos pensamentos? Porque a nossa luta interna com a nossa mente é uma coisa fora da curva. Imediatamente, às vezes, em alguma situação da nossa vida que a gente quer fazer alguma coisa, o nosso pensamento começa a dizer: não vai dar certo. Não, tu não vai Uhum. conseguir fazer essa live hoje. Não, tu não vai dar conta do dia. Tua filha vai chorar bem na hora. Teu filho, teu marido. Começa a vir um monte de coisa. Como controlar aqui, ó, que não para de a todo momento ficar jogando coisinha, coisinha, coisinha. Tem alguma técnica também para isso? Para os nossos pensamentos? Como dominar eles? Que nem assim, ó, para os pensamentos, tipo assim, ó, eu vou falar uma coisa bem clara. Na verdade, a gente já nasce pendendo só para esse lado, né? Por É, quê? Porque parece que já estão ali, enraizados, né? Por que que as coisas boas a gente tem que acostumar, a gente tem que repetir, 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 né? Então, assim, ó, o que que acontece? Quando vem pensamento, você, quem está nos ouvindo, tem esse poder de conversar com a nossa mente e dizer, poxa, esse pensamento veio para mim. O que esse pensamento vai me trazer de bom para mim? Nada. Então, deleta. Então, cai fora de mim. Sai do meu corpo, sai da minha mente. Você falar palavras de autoridade para você mesmo. Dizer, poxa, quem manda aqui sou eu. assumir o É eu. papel, né? Assumir o Exatamente. protagonismo da vida. No palco Isso. da tua vida é tu que faz acontecer, não É é os outros, É né? eu que escrevo a minha história. Eu não vou deixar para ninguém escrever a minha história. Porque senão esses É, pensamentos começam a nos sabotar. Quantas oportunidades de emprego, hoje eu escrevi sobre isso no Instagram. Quantas oportunidades mais você vai ficar perdendo, eu vou perder, por não assumir o controle dos nossos pensamentos e as rédeas da nossa vida. Porque a Bíblia já diz, as palavras têm poder. Eu já pareci tem, muito maluca na rua caminhando, com certeza, porque eu converso sozinha comigo mesma na rua, quando tô caminhando. Sabe? Esse dia eu tava com o Levi e disse, mãe, tá falando com quem? Comigo, com o meu pensamento, com os meus medos, com os meus exato. bloqueios, com o sabotador, né? Então, isso funciona de verdade, né? Funciona, funciona. E que nem assim, ó, porque o momento que você fala, você está pronunciando, você está tirando daqui e jogando para fora. Né? Então, você ter o teu domínio. Que nem assim, ó, que nem você não vai querer que outra pessoa faça a tua história. Não. Por que você não escrever a tua história e você começar a analisar teus pensamentos? Poxa, esse pensamento, o que esse pensamento vai me trazer para mim? E começar a olhar a vida, a situação
com um olhar diferente, que nem eu tô com a caneta aqui. Olhar para essa caneta, quantas qualidades essa caneta tem? O que eu posso utilizar dessa caneta? Sim, Então, é você começar a olhar a vida com possibilidades. é E verdade. saber que você pode ter o controle da tua vida. E você pode fazer o que você achar que tem que fazer. Você. E a vida Porque é a uma gente... decisão, é decidir Exato. controlar. Porque ou tu controla ou tu é controlado. Porque a mídia, as pessoas tentam controlar a massa o tempo todo. É um controle, é uma briga de quem tem mais poder. E se eu não tiver autoconhecimento, eu não saber quem eu sou, eu vou seguindo a manada e eu vou deixando de fazer aquilo que eu fui chamado. E olha só, Exatamente. é muito perigoso. E é muito sério que eu vou dizer aqui agora. Esse conteúdo aqui é isso que a gente está falando aqui agora pode transformar a vida das pessoas que estão aí à beira de acabar a sua vida sem nunca exercer o chamado e o propósito a qual foi proposto por Deus para sua vida. Então aqui teve dicas aqui hoje muito importante. Aprender a respirar. Aprender que a gente precisa sim procurar ajuda, que a terapia não tem idade, não importa então aqui o momento que tu tá vivendo, a idade que tu tem, ou se tu acha que tudo acabou, que tudo já deu errado. Isso não importa. Ainda dá tempo de viver uma vida extraordinária. E a gente não tá falando de vida extraordinária sobre quanto de dinheiro eu tenho, sobre que carro eu tenho, que casa eu tenho, que casamento eu tenho. Mas conseguir hoje ter felicidade com aquilo que eu tenho no momento, tem gente que não é feliz, né, Elisandra? Tem gente que não Exato. é grata. E você se encontrar com você mesmo, porque quando você consegue se olhar no espelho e ver quem você é e o que você pode ser, é fantástico. Não tem dinheiro no mundo que pague. Se Que amar, nem, né? que nem assim, ó, carro, roupa, casa, tu compra com dinheiro, Sim. né? Mas tem outras coisas que tu não compra. É Tem muita você. gente que tem um poder aquisitivo, mas tá num profundo mar de vazio. E Exato. eu acredito que a gente consegue, através da ajuda de profissionais como vocês, se encontrar e conseguir ter uma vida mais leve. Porque eu vou te Com dizer, certeza. todas as quarta-feiras aqui em casa, que eu sei que eu vou ter live, já começa a me dar aqueles pensamentos de sabotador, assim, será que eu vou dar conta de chegar às 8 horas e estar com a casa organizada, de estar com a Sara de banho tomado e ela já dormiu, e o marido, e o filho, e eu tô todo dia conversando comigo. Eu tô todo dia assim, ó, não precisa se desesperar. Não Tá tudo precisa, bem. tá tudo bem. Ó, lembra lá da terapia, lembra da respiração, lembra que tu tem o controle da tua vida? Eu acho que É. isso é muito forte, isso, sabe? Porque senão tu entra numa noia e tu acaba com tudo. E a gente Exato. esquece que os nossos filhos estão nos assistindo o tempo todo. E aí, quem a Reflexo. gente, que ser humano que a gente vai criar? Desesperado, louco? Ou ele vai olhar para nós e dizer, não, eu sei lidar nessa pressão na minha escola, porque eu vejo que a minha mãe em casa ela consegue lidar com as pressões dela também. A gente é exemplo o tempo todo, né? Para nossas amigas, para nossos filhos. E até falando sobre Exato. amiga, acredito que a gente vai enviar essa live para nossas amigas, nossos parentes, né? Eu queria que tu conseguisse deixar para nós, que a gente já está encerrando aqui, falta pouco para acabar, nos dá aqui 3 conselhos que tu daria para quem não está fazendo terapia. O que essa pessoa está perdendo e quais são os 3 benefícios maiores que essas pessoas vão encontrar no teu consultório, por exemplo. Olha, hoje em dia tá, como a vida da gente está muito corrida, né, muito agitada, então às vezes as pessoas não param para pensar. É aquela loucura, né? Aquela rapidez, querem as coisas para ontem, né? Sempre acelerado. E daí deixa de se olhar, deixa de se cuidar internamente, né? E daí, quando vê, tá naquele, não consegue dormir mais, não consegue ter uma vida ativa, né? O pensamento acelerado,
Sim, né? E várias outras situações. Começa a somatizar no corpo, né? sim, Então, aqui você vai encontrar uma pessoa, como eu disse, que está sempre disposta para te auxiliar, te escutar e te orientar. E como eu disse, e fazer com que as coisas, os problemas da tua vida, você possa olhar com um olhar diferente. O que que tu pode aprender com aquilo? sim. Porque às vezes a gente passa por certa situação e às vezes a gente acha, nossa, isso aqui aconteceu na minha vida, meu Deus do céu, né? É um horror. Mas não, se você olhar um olhar diferente, você pode aprender e muito sobre aquilo. Então, você começar a olhar a tua vida de forma diferente, você vai conseguir ter uma saúde mental equilibrada, uma saúde física também equilibrada. Tu vai conseguir, como eu disse, ter aquele equilíbrio, né? Porque quando você não tem o equilíbrio, dá o desequilíbrio, né? Te dá problemas de saúde, né? Dói ali, dói aqui, vem isso, vem aquilo, né? Então é isso que acontece. Mas aqui você vai ser ouvida, né? Vou escutar e, como eu disse, com todo o meu carinho, minha dedicação, eu vou te orientar, porque cada pessoa é cada pessoa. Então, como diz, cada cabeça é uma sentença, né? Mas a gente sabe que hoje a gente pode e deve. Assim todo mundo pudesse fazer terapia. Porque você começa a se sentir mais leve. Eu, quando eu fiz a minha terapia e eu acabei, eu me senti, como diz, leve, Sim. sabe? Quando tu tira aquele peso, porque todas as nossas emoções, ela tem peso. Às vezes a gente tem dor nas costas e não sabe, eu tô com problema de coluna. Aham. Mas se você vai analisar, você vem carregando desde lá da tua infância problemas Uhum. da vida, disso, mais daquilo. Isso vai somando, isso vai tendo problema na coluna, sabe? A gente tem O nosso problemas corpo, ele porque responde, né? pesa, responde, né? Então é isso. Então todos, como eu disse, quem quiser conhecer mais, né, Fala aí o onde meu fica trabalho, a tua sala. Fala aí qual é os fica teus horários também. fica na rua Costa e Silva, 356. Eu atendo também online, né? Também presencial. É Tá. só, como diz, me ligarem para agendar horário que eu estarei atendendo com todo o meu carinho. Perfeito. Então o pessoal pode entrar aí no teu Instagram, te mandar um direct e agendar as consultas contigo, né? Exato, isso aí. Bom dizer, se tem Perfeito. uma pessoa assim que depende da terapia, né? Que a pessoa queira escolher, tipo assim, eu também faço a domicílio, Ah, dependendo. show. É verdade, tu me atendeu a domicílio já. Também atendo a domicílio. Que legal. Elisandra, é pouco tempo, uma hora, para a gente falar sobre tudo que deveríamos aqui. A gente quer ajudar as pessoas, né? Esse é o intuito das lives que eu Exato. tô fazendo. Porque eu estava me vendo entrando em depressão, porque eu tive que parar de trabalhar no Maxter para cuidar de uma recém-nascida, cuidar da minha casa. E já fazia muito tempo, né, que o meu marido falava, Gisele, desbloqueia, esse é teu chamado, esse é teu propósito. Vai para cima. Eu tenho promessas de Deus sobre isso. E foi a maneira que eu encontrei de começar a me ajudar a entrar aqui. Porque daí eu fui obrigada a querer me arrumar, a cuidar de mim, a cuidar do meu espírito. E eu pensei, não, vamos fazer um exército de mulheres inquebráveis. Vamos começar a contar a história uma da outra, porque todas nós temos alguma coisa para ensinar para alguém. Todas nós. Enquanto a gente Exato. estiver vivo, a gente está cumprindo um propósito, né? Então não Uma existe missão. uma melhor do que a outra, uma acima, outra abaixo. Não, existem mulheres que estão vivendo um propósito, que estão vencendo alguma área da vida. E a gente pode sim ser humilde, sentar aqui e trocar essa experiência. E por isso que eu te chamei. Então, quero deixar um conselho para vocês: procurem terapia. Terapia de casal, sabe? Isso é tão importante para o relacionamento da gente. Seja uma pessoa legal para o teu parceiro. Seja uma mãe legal para o teu filho.
Sabe, não seja uma pesada, uma chata, uma rixosa, que ninguém quer estar perto de ti. Acorda para a vida, dá tempo de mudar. É verdade. É Né, Elisandra? Dá tempo isso. de mudar. Obrigado por Isso. ter aceitado participar dessa live comigo. Tu é excepcional. Tu é terapeuta mesmo, né? Porque a gente senta num mar de emoções na cadeira e ela traz aquela calma toda dela. E é isso que a gente precisa, né? Sim. Eu também, querida, quero te agradecer muito, tá? Adorei. Vamos fazer mais vezes, Vamos. tá? Porque a gente precisa e a gente sabe, tanto eu quanto você sabe que a gente tem uma missão aqui na Terra. Sim. E a gente tem que cumprir. Enquanto nós estiver aqui, nós vamos cumprir. Não importa o obstáculo. Não Com importa. certeza. Como diz, nós vamos ajeitando, vamos tirando as pedras do caminho e vamos indo, né? Então, eu fico muito grata, tá, por essa oportunidade. Você também é uma pessoa, como eu disse, muito espetacular. Eu te adoro, a gente se conheceu, né? E, como eu disse, sempre vem conversando. Então, é maravilhoso fazer parte desse teu projeto. E estarei Amém. sempre disposta, quando tu quiser, a gente volta A gente a nós vai conversar. aprofundar outros assuntos aqui. Eu vou te Sim, chamar para a gente aprofundar essas áreas, nossa, porque tem é muito. muita coisa. Né? Mas a gente Verdade. falou por cima aqui. Eu quero pedir para quem está aqui na live subir a hashtag Minha Saúde Importa. Vamos escrever aí. Não sei se vai dar tempo, mas vamos escrever. E eu quero dizer para vocês também que estão me acompanhando, me seguem aqui no Instagram para vocês ficar por dentro de todas as quarta-feiras que vão acontecer. Toda quarta-feira às 8 horas eu vou ter um encontro marcado com você aqui, com um cafezinho, para conhecer a história de muitas outras mulheres que vão vir aqui agregar. E se tu é uma dessas mulheres que tem algo para passar, me chama no direct. Fala assim, Gi, eu quero contar a minha história. Eu superei nessa área, naquela área, sabe? Vamos conversar? Isso, já estão subindo a hashtag aqui, a Magali. A Magali botou aqui, gosta muito de A ti. Magali é uma pessoa extraordinária. Um beijão para Magali, para Lise, para todo mundo, a Bianca, o Ramon também tá por aqui. Tanta gente aqui, ó. Que Deus abençoe vocês, tá? Magali, Linéia, Camila, nossa, muita gente entrou aqui. Compartilhem, vai ficar salvo, tá? Procurem a Elisandra, procurem a Vere lá, que tem a loja do brechó também. Tá? E fiquem por dentro de tudo que a gente está colocando aqui. A Taína subiu a hashtag Minha Saúde Importa. É isso aí, gente. Isso aí. É importante a gente, a Mari também subiu, é importante a gente se cuidar, tá? Deus abençoe. E até quarta-feira que vem, né? Eu espero vocês aqui com o cafezinho da Gi, tá bom? Isso Beijão, aí, beijo, Lisandra. Beijo, Tchau, tchau. querido. Fica com Deus. Tudo de Amém. bom. Tchau. Tchau.